Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre mentalidade, né? O segredo para mudar sua mente e transformar sua vida. Antes de tudo, vamos orar e entregar esse ambiente ao Senhor. Meu Pai, meu Senhor e meu Deus, eu entrego este ambiente a Ti, Pai. Que toda distração caia por terra, Senhor, que toda resistência mental seja quebrada agora, em nome de Jesus. Que toda confusão emocional seja arrancada. Espírito Santo, toca na mente de cada pessoa aqui, toca no coração, toca nas emoções, Pai. Arranca toda crença limitante, Senhor. Toda religiosidade, Pai. Rompe, Pai, com fortalezas mentais que impedem teus filhos de aprender, Pai. Quebra pensamentos de derrota, cura traumas, Senhor. Nos ensina, Pai, hoje a pensar como o céu pensa, em nome de Jesus. Repitam comigo, Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para conhecer a tua palavra e ser transformado por ela. Vocês já sabem, né? Que a gente tem que reagir aqui para eu entender, para eu saber que vocês estão entendendo a aula. Amém? E antes de começar essa aula, eu quero falar uma coisa para vocês entenderem, algo muito, muito sério. Primeira coisa, vocês têm um caderninho aí, caderno, caneta, porque vocês vão precisar. Em nome de Jesus, vai ser maravilhoso e vão vir muitos gatilhos que vocês precisam fazer, alterar, mudar, né? Então, é importante nesse momento. E eu quero que vocês entendam algo muito sério, porque, assim, tem pessoas que estão presas, não porque falta oportunidade, não porque Deus esqueceu delas, não porque não possuem talento, não porque não está conseguindo prosperar, está passando por dificuldade, não é por isso. Mas é porque existe uma prisão invisível dentro da mente. E há pessoas que já saíram do Egito fisicamente, mas o Egito não saiu dessas pessoas. Quando eu falo isso, vocês conseguem entender? Quando eu falo assim, o Egito, as pessoas saíram do Egito, mas o Egito não saiu delas. Vocês estão conseguindo ver que bacana? Então, presta atenção numa coisa aqui, pessoal. Olha só. É exatamente por isso que, às vezes, a vida de algumas pessoas aqui mesmo do grupo podem estar travadas. Outras podem estar se auto-sabotando. Outras podem desistir rápido de algo que começa. Outras não conseguem sustentar o crescimento. E outras até começam bem, mas logo voltam para o mesmo lugar. Porque toda vida é construída primeiro dentro da nossa mente. E Satanás, o cão, ele entende muito bem isso. Por isso que a batalha mais perigosa que a gente enfrenta não acontece no mundo externo, não. Acontece no campo invisível dos nossos pensamentos. Por isso que tudo, às vezes, que a gente fala, a pessoa toma que é para ela, toma as dores, já se sente almática, já fica insensível, por causa dos pensamentos, por causa da mente, por causa das emoções. E quando o inimigo contamina, ele contamina a visão, ele contamina a sua identidade. Ele contamina a percepção, a esperança, a forma de você pensar. Ele consegue limitar uma pessoa, mesmo antes dela tentar fazer qualquer coisa. E querem saber onde que está isso? Base bíblica da nossa aula de hoje. Podem anotar. Provérbios 23, 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Filipenses 4, 8. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, o que a gente entende?
A gente entende que tudo começa no território da mente. A nossa guerra começa lá. E o inimigo, às vezes a pessoa fala assim, Lu, o inimigo não conhece meu pensamento. Eu estou orando para Deus, ele não conhece meu pensamento, certo? Certíssimo. O inimigo, ele não conhece seu pensamento. Ele não tem como ler seu pensamento. Mas, às vezes, só da gente olhar para uma pessoa, a gente já sabe o que está passando com ela, não é verdade? Às vezes, só de você olhar para uma pessoa que você conhece muito bem, para o seu marido, para o seu filho, você já sabe o que está se passando com ela. Se ela está nervosa, se essa pessoa está nervosa, se não está nervosa. Então, não tem como o inimigo ler os teus pensamentos. Mas tem como o inimigo ler as tuas reações, ler os teus gestos. Então, ele já te conhece desde quando tu estava no ventre da tua mãe. Ele conhece quando a tua mãe estava nervosa antes de você nascer. Entende? Se você estava chutando, se você não estava chutando, se você deu enjoo para ela, se você não deu. Ele te conhece muito bem. Quando você nasce, você tem anjos que são destinados para a tua vida. E o demônio também coloca os demoninhos dele lá também para ficar vigiando a tua vida. Porque é uma guerra que a gente luta desde quando a gente nasce. É uma guerra entre o bem e o mal. Entende? Então, o mal não vai desistir de você. Não vai. Por isso que quando a gente sobe de nível espiritual, é outro demônio que vem. É outro espírito que vem. Porque ele vira e fala assim, não, ela agora foi para outra dimensão. Então sai daí, meu filho, que você não aguenta não. Deixa que eu vou. É tipo isso, sabe? É claro que eu estou falando num termo, né, gente, para ficar leve essa aula. Mas é assim que acontece. Então, ele lê os seus gestos, as suas reações, as suas feições. Ele sabe o que está acontecendo. Às vezes você fala assim, gente, mas eu orei só para Deus, eu pedi um sinal só para o Senhor. Tá, mas estava preocupada, com ansiedade, nervosa, andando para lá e para cá. Você acha que ele não sabe? Você escreveu em algum lugar, você acha que ele não viu você escrevendo? Então, gente, hoje nós vamos aprender sobre isso, porque isso é muito sério. A mente é um território espiritual, tudo começa nela. As nossas escolhas, os nossos comportamentos, as nossas emoções, reações, o nosso crescimento, a destruição. Uma pessoa pode ter um talento assim maravilhoso, mas se a mente dela estiver contaminada, ela se destrói. Olha só, meu pai era um homem inteligentíssimo. Eu já contei isso aqui para vocês, né? Eu tinha muito orgulho do meu pai. Mas inteligente, assim, demais. Eu adorava falar que eu era filha dele. Mas ele tinha a mente contaminada, sabe? Ele era alcoólatra, ele traía minha mãe, ele vivia numa vida promíscua. A mente dele era toda contaminada. E a pessoa se destrói. Então ela pode ter o talento que for. Mas, se a mente dela estiver contaminada, ela se destrói, ela perde oportunidades. Ela pode ter oportunidades incríveis na vida dela, mas se a mente dela estiver ferida, ela não consegue enxergar essas oportunidades. Ela pode ter um potencial incrível, mas se a identidade dela estiver quebrada, ela sempre se diminuirá. Vocês conhecem alguém que tem oportunidades maravilhosas, você sabe que a pessoa tem talento, mas a pessoa não se enxerga assim? Ela se acha feia, ela se acha gorda, ela acha que ela não tem capacidade de fazer um negócio bonito, ela não acha que ela pode cobrar mais, ela não acha que ela pode crescer mais, abrir um negócio, dominar, ela não acha que ela tem um dom da palavra, mas ela não acha que ela pode pregar. Vocês conhecem alguém assim? É isso, gente. A vida de uma pessoa quase sempre revela aquilo que dominou o pensamento delas durante anos. Anos. E como que a mente é programada? A mente humana, ela funciona por repetição. Então, tudo que a pessoa pensa, tudo que ela ouve constantemente, tudo que ela vive repetidamente, tudo que ela sente intensamente,
Tudo aquilo que ela acredita vai se tornando verdade interna. Isso aqui é seríssimo. Por isso que existem pessoas que cresceram ouvindo rejeição. Vocês já vão identificando aí qual que é o problema da mente de vocês, amém? O que que está atrapalhando? Tem pessoas que cresceram ouvindo rejeição. Tem pessoas que cresceram e viveram anos na escassez. Tem pessoas que sofreram humilhações. Tem pessoas que foram desacreditadas. Tem pessoas que viveram abandonos. E aí, sem perceber, essas pessoas começaram a transformar experiências em identidade. Ela não diz mais assim, ó, eu passei por uma rejeição. Ela não fala isso. Ela começa a falar assim, ó, eu fui rejeitada, eu sou rejeitada. Entende a diferença? Tem uma diferença aqui. E é isso que é perigoso, porque as experiências deveriam gerar aprendizado, mas muitas vezes gera aprisionamento mental. Então, uma mulher que cresce ouvindo, você nunca será ninguém, você não consegue, você é gorda, você nasceu para sofrer, fica no seu lugar, se enxerga. O que acontece com essa mulher? Ela cresce e se torna uma adulta emocionalmente presa à voz que ela ouviu anos atrás. Então, quando surge uma oportunidade para essa mulher, ela trava, ela sente medo, ela se diminui, ela cobra barato, ela não aparece, ela se compara, ela desiste rápido daquilo que dá trabalho. Mas não é porque ela não tem talento ou porque ela não possui capacidade, mas porque existe uma programação interna na mente dela dizendo assim, você não consegue, dizendo aquilo que ela ouviu lá atrás. Quem está entendendo? E quem está entendendo e conseguindo identificar a voz que ouviu lá atrás? Anota aí a voz que você ouviu lá atrás, porque você já vai ter uma resposta para quebrar isso hoje, em nome de Jesus. Antes de Satanás destruir uma pessoa externamente, ele tenta contaminar essa pessoa. Ele tenta contaminar a visão da pessoa, a identidade dessa pessoa, a percepção dessa pessoa. O cão, toda vez que eu falar o cão, você já sabe que é Satanás. O cão, ele é esperto, ele não vai desistir de você. Nós desistimos de nós. Olha que sério isso. Nós cansamos. Nós cansamos de orar. Nós desistimos de estar numa vigília de adoração, nós desistimos de estar numa oração até a madrugada, nós desistimos de levantar na madrugada, nós desistimos de orar, nós desistimos de muita coisa na nossa vida. Mas o cão não desiste de nós, não. Ele não desiste de tentar estragar a nossa vida. Você acabou de superar um problema com teu marido, fez as pazes, está de boa dentro de casa, aí no outro dia ele tenta de novo. Ele tenta com a sogra, ele tenta com a enteada, com a filha, com qualquer pessoa. Mas ele não desiste. A gente cansa, mas ele não cansa. Ele não cansa. Então, a mente, quando ela está contaminada, ela cria decisões erradas. E decisões erradas abrem portas espirituais erradas. Prestem atenção à importância de você identificar quais que são as vozes erradas que você ouviu lá atrás, porque essas vozes, se você não quebrou, não rompeu, elas podem estar contaminadas e fazendo você criar decisões erradas até hoje. E o maior cárcere não é o físico, a maior prisão é a mental. E como que começa, Lu, esse fracasso? Como que o fracasso começa a programar a mente? Existem fases. A primeira fase é a experiência negativa que a pessoa teve, né? Tudo começa com uma experiência marcante que você teve na sua vida. Rejeição, perda, falência, crítica, abandono, humilhação.
Tudo vai começar com uma experiência que deixou uma marca emocional em você. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a interpretação interna. Aqui está uma chave profunda, porque não é o que apenas aconteceu, mas o significado que a pessoa deu ao que aconteceu. Por exemplo, duas pessoas podem viver a mesma dor, mas construir mentalidades completamente diferentes. Quantas vezes eu atendi irmãos que teve o mesmo pai, a mesma mãe, mas assim, eram totalmente diferentes o problema emocional que cada um carregava e trazia para mim. Então, quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma pessoa perde dinheiro e aí ela pensa assim: nossa, eu preciso aprender mais. Eu preciso estudar mais sobre finanças. Eu preciso fazer um caderninho de contas, de entradas e saídas, porque eu estou perdendo dinheiro. Outra pessoa pensa assim: eu nunca vou prosperar. Eu não dou conta de fazer nada mesmo, não. As coisas para mim não andam. E ela tem uma mentalidade de escassez enorme. Entende que a experiência foi a mesma. A pessoa perdeu o dinheiro. Mas a interpretação foi diferente. Então, essa é a segunda fase. A interpretação. A terceira fase é a crença. A crença é a repetição. A repetição cria crenças automáticas na tua mente. Que repetição? Quando você fala assim, ó, não dá certo. Eu sempre sou esquecida. Eu sou difícil demais. Eu sou ansiosa demais. Nossa, mas eu sempre passo por isso. Mas desde criança eu vivi isso. Mas eu não sou capaz. Mas eu não vou crescer. É o tempo todo você dando decretos negativos repetidamente para a tua vida. E depois de um tempo, a pessoa nem percebe mais que ela está pensando assim, isso aí já faz parte da vida dela. Você encontra com ela, já vem uma reclamação, você já sabe. Quem tem uma pessoa assim na família, um amigo, você já sabe. Eu tenho uma irmã de criação, que ela, a gente já sabe, que ela começa a beber, ela começa a chorar e começa a lamentar da vida dela, que a mãe dela abandonou ela, que ela não pensa que minha mãe pegou ela, que a gente cuidou dela, que ela faz parte da família, que ela... Não, ela pensa nas coisas negativas. Ela pensa naquilo que ela criou. É a crença. A pessoa já colocou aquilo. São palavras recebidas que criam mapas mentais. Provérbios 18, 21 fala assim, gente, a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Presta atenção. A morte e a vida. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, as palavras liberadas repetidamente tornam-se crenças. O que você fala tem o poder de trazer vida ou morte. Então, o maior campo de batalha espiritual é a mente, tá? E em Romanos 12, 2 diz assim, ó, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, a transformação, ela não começa fora, ela começa dentro. Aí a gente vai para a quarta fase, que é a autossabotagem. A mente, ela começa a sabotar o futuro. A pessoa, ela foge de oportunidades. Foge. Tem uma oportunidade de um emprego, de um salário maior para ela. Ela inventa 1000 desculpas para não pegar esse trabalho. Ela está fugindo de oportunidades. Ela tem a oportunidade de abrir um negócio e de divulgar e de correr atrás, mas ela foge de oportunidades. A pessoa, ela procrastina. Ela sabe que tem que fazer algo, mas ela sempre vai fazer amanhã, ou mês que vem, ou na próxima segunda-feira, ou no próximo dia. A pessoa, ela desiste rápido. Ela começa muito animada. Vou fazer jejum, vou acontecer, e no meio do processo, ela desiste. Ou até antes do meio, ela desiste. Ela desiste rápido das coisas. Ela trava emocionalmente.
Fala que precisa fazer uma coisa, ela fala, mas eu não consigo, mas eu não sou boa nisso, mas eu tenho dificuldade, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Ela trava emocionalmente. Ela evita crescer. Ela sabe que ela tem talento, que ela tem possibilidade, mas ela já está feliz com o que está ali. Ela ali, a vidinha dela está ali, entendeu? O marido está pagando as contas, eu estou dando conta de dar conta aqui das coisas. Ela evita crescimento. Ela tem medo de prosperar. Por quê? Porque a mente dela tenta proteger a pessoa da dor que ela teve antiga. Então, ela auto se sabota. Essa é a fase 4. E tem um exemplo bíblico profundo sobre essa fase aqui, que é a dos 12 espias. Os 12 homens olharam para a terra prometida. Quem conhece essa história? Vocês estão acordados? Quem conhece? Os 12 homens, eles olharam a mesma terra, mas 10 deles voltaram contaminados mentalmente. O que eles disseram, gente? Somos como gafanhotos. Olha como isso é profundo. O problema não eram os gigantes. O problema era a imagem que eles tinham de si mesmo. Eles se enxergavam como gafanhotos. Enquanto Josué e Caleb enxergaram a promessa de Deus, os outros enxergaram a impossibilidade. Não, não tem jeito, a gente não consegue. Tá vendo aqui a questão da mentalidade? A mentalidade, ela determina a interpretação da realidade. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Olha como é sério o que eu estou falando. A mentalidade que você tem determina a interpretação da sua realidade. É por isso que Satanás luta tanto para distrair, para te confundir, para te entreter excessivamente, sabe? Faz você ficar assim, ocupado, mas ele faz tudo para que você não foque no seu objetivo, nas suas coisas. Ele tenta te distrair, ele tenta ocupar sua mente, ele tenta gerar excesso de informação. A pessoa quer aprender em tudo quanto é lugar, e aí fica com obesidade cerebral, porque ela não sabe nem em que é que ela acredita mais. E uma mente cansada espiritualmente, ela perde discernimento. Uma mente cansada espiritualmente perde discernimento. E hoje, gente, o mundo está dando tanta coisa para a gente, está dando tanta facilidade, está dando tantas oportunidades, que você tem que ter um discernimento muito grande para saber o que é de Deus de verdade, o que é espírito de engano, sabe? Porque você não tem como saber se, veio uma live aqui maravilhosa, está falando, vamos supor, está falando de espírito geracional. Você não tem como saber se aquela pessoa que está ensinando aquilo ali tem vida de santidade. Como é que é aquela pessoa por trás dos bastidores? Se é uma pessoa que jejua, se é uma pessoa que tem vida no altar, se é uma pessoa que... E você está ali se alimentando daquilo, porque você está achando que a palavra está maravilhosa. Só que vocês não podem esquecer que o falso profeta só é falso porque ele engana como o verdadeiro. Ele só é falso porque ele engana como verdadeiro. Então, cuidado com as coisas que vocês vêm alimentando. Porque a mente cansada espiritualmente, estou falando de novo, perde discernimento. E talvez esse seja o problema de muitas pessoas, muitos de vocês que estão aqui hoje. Talvez vocês estejam apenas cansados. Ou então estão mentalmente aprisionados. Não conseguem mais imaginar crescimento, não conseguem mais visualizar uma mudança de vida, não conseguem mais acreditar que Deus pode fazer algo novo, extraordinário na tua vida. Mas hoje, Deus está confrontando essas estruturas mentais aqui. Porque Jesus não veio para curar circunstâncias. Jesus veio para restaurar a forma de você pensar. Então, nós vamos aprender o passo a passo agora, profundo, de cura mental. Amém? Mas antes de começar o passo a passo para vocês,
Eu preciso que vocês estejam com o caderno de vocês aqui, porque isso é uma aula. Que vocês estejam com o caderno, que vocês anotem e que vocês me respondam se vocês conseguiram identificar essa primeira fase que eu falei aqui. Vocês conseguiram identificar? Amém. Perfeito. Perfeito. Então, vocês conseguiram identificar qual que é o problema que foi lá atrás. Agora, o que, que eu faço, Lu? Eu preciso sair dessa vida, eu preciso mudar, eu preciso de cura mental. Primeira coisa, passo 1, vocês já vão anotar aí, amém? Você vai identificar os ciclos. A transformação começa quando a pessoa para de fugir da verdade. Para de fugir da verdade. Para de justificar coisa do passado. O tempo todo você está voltando lá no passado. O tempo todo você está dando, sabe? Você está igual a mulher, a mulher de Ló. Deus fala para não voltar, mas volta. Então, primeira coisa, fugir. Para de fugir da verdade. Então, eu vou te fazer uma pergunta, vou fazer algumas perguntas, você vai anotar aí. Onde sempre eu travo? Anota aí. Aonde que você sempre trava? Quais padrões se repetem sempre? Se você não quiser responder agora, escreve a pergunta e responde depois, amém? Quais padrões se repetem na minha vida? O que me paralisa? O quê? O que me paralisa? Eu também estou pensando aqui, hein, gente? Então, eu estou fazendo com vocês. Em quais áreas eu tenho medo de crescer? Anotaram as perguntas? Gente, aquilo que não é identificado nunca será tratado. Não adianta querer libertação se não confrontar a raiz. Sem confronto, sem libertação. Então, tem que falar a verdade. Até porque esse papel aí é só para você. Ninguém vai ver, né? Amém? Passo 2. Identificar a origem. Então, toda limitação que você tem possui uma origem. Por exemplo, a pessoa tem medo de se expor. A possível raiz, né, a possível origem dela pode ter sido uma rejeição que ela viveu, críticas na infância, humilhações, comparação constante. Então, ela sofreu tanto com isso que hoje ela tem medo de se expor. Então, você tem que identificar a origem. Anota aí, passo 2, precisa identificar a origem. Ok? Passo 3, confrontar a mentira com a palavra. A palavra que eu falo aqui é a palavra de Deus. Por quê? Satanás é o pai da mentira. E eu já falei isso para vocês e vou repetir. Só existe duas coisas, o bem e o mal. Se não é o bem, é o mal. Ponto. Não tem meio termo. Tudo dessa menina é espiritual. Tudo desse homem é espiritual. Tudo desse homem é Satanás. Tudo desse homem. Mas é verdade. Ou é o bem ou é o mal. Amém? Então, se o mal é que mente, você tem que confrontar, você tem que reeducar sua mente espiritualmente. Eu estou falando aqui de coisas espirituais. Então, vamos lá. Satanás, o cão, falou que eu sou incapaz. Isso é uma verdade ou uma mentira? É uma mentira. Por que que é uma mentira? Porque, biblicamente, Deus não fala isso dos seus filhos. A verdade que Deus fala é que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o passo 3 é confrontar a mentira com a palavra. Qual que é a mentira que o cão falou de você? E qual que é a verdade bíblica, sagrada da palavra? E aí você vai colocar aí. Amém? Passo 4. Mudar o ambiente. Gente, vocês estão entendendo?
Eu já falei que tem hora que eu acho que eu falo rápido demais, né? É porque tem hora que eu tô assistindo umas aulas na internet que eu tenho que pôr no 2x de tão devagar que o povo fala. Então, eu acho que eu falo rápido. Amém. Então, vamos para o passo 4. Mudar o ambiente. Você não cura uma mentalidade permanecendo no ambiente que te destruiu. É impossível você se curar no ambiente que te adoeceu. Aprende isso. Por quê, Lu? Porque ambientes possuem influências espirituais, possuem influências emocional e mental. O ambiente define padrões internos. Por exemplo, ambientes de medo geram pessoas inseguras. Eu cresci num ambiente de medo. Antes do meu pai chegar, eu já me tremia toda. Ambientes de escassez geram mentalidade de sobrevivência. Ambientes de crítica geram autossabotagem. E autossabotagem está lá atrás, que a gente já viu isso. Agora em. Então, ambientes, pessoal, fortalecem crenças, moldam comportamentos, reforçam identidades. Vocês já perceberam, por exemplo, nós aqui. Nós começamos aqui, esse grupo tem muitos anos, mas tem pessoas que começaram comigo agora. Então, vamos falar de agora. Nós começamos aqui em janeiro. Tinha dias que tava pouquíssimas pessoas orando na madrugada. É ou não é, Josi? Josi Souza tá de muito tempo. Eu tô vendo aqui as carinhas para ver quem tava de muito tempo. Rafaela tava de muito tempo. Então, assim, as pessoas, elas não eram constantes. Agora, tá havendo um amadurecimento espiritual. As pessoas estão constantes. Por quê? Porque tudo depende do ambiente. Do ambiente que se cria. Ali, no grupo, mudou. As pessoas que viam aquilo ali como só mais um grupo estão sendo convidadas a se retirar. Porque ali não é só um grupo. Ali é uma escola. É uma escola do reino. Isso aqui é uma escola do reino. Eu não coloquei nome escola porque eu já tenho registrado o Instituto Lustez Pagano. Então, o que eu fiz? Coloquei Academia do Reino como um braço do Instituto. Assim como a terapia é um braço do Instituto, as minhas imersões que eu faço em outras cidades é um braço do Instituto, as minhas palestras é um braço do Instituto, tudo é um braço do Instituto. Isso daqui é a minha primícia para o reino. Isso daqui vai ser gratuito sempre. Mas a pessoa que quiser participar dessa escola precisa ser uma pessoa que queira crescer no mundo espiritual e que queira disciplina. Porque senão ela é convidada a se retirar, porque não é brincadeira mexer com o mundo espiritual. Não é brincadeira eu vim aqui ficar guerreando por pessoas que não querem nada com nada. Por pessoas que colocam isso aqui como, se der, eu assisto hoje. Se não der, eu não assisto. Desculpa, pessoal, ter que falar sobre isso aqui, mas eu preciso falar. Sabe por que eu preciso falar? Porque, assim, uma escola, as pessoas só crescem quando tem cobrança, quando tem disciplina, quando tem constância. Porque se deixa a coisa acontecer, como deixa a vida me levar, não é o caso das pessoas que andam comigo, porque eu sou muito disciplinada, eu sou muito avançada no mundo espiritual, eu já estudei de tudo que vocês imaginarem, eu estudo o dia inteiro Bíblia, o dia inteiro. Então, assim, não adianta a pessoa querer andar comigo e querer comparecer numa coisa que eu estou comandando, uma vez na vida eu estou na morte. Não é assim que vai funcionar. Por isso foi mudado o nome de grupo de oração e jejum para a escola, Academia do Reino. Porque nós vamos avançar aqui no mundo espiritual. Eu tive discernimento. O discernimento que eu tive dessa escola aqui foi poderoso demais. Eu estava orando quando apareceu a Academia do Reino.
E aí já veio a logomarca, já veio tudo, e já veio que eu tenho que fazer uma imersão online com esse grupo, e já veio que vai sair profetas formados daqui, e já veio um tanto de coisa. E aí eu tive um discernimento que eu tenho condições de dar certificação com selo internacional, porque eu tenho essa formação. Então, até isso eu posso dar. Por que eu estou falando isso? Porque eu dou treinamento de libertação para líderes, para pastores, entendeu? Então, aqui, quando eu resolvi mudar tudo e pedir para vocês fazerem o formulário, é porque me veio o discernimento do Espírito assim. Peraí, eu tenho aula, a pessoa tem que olhar o seguinte. Bom, Josi, vamos comigo fazer uma coisa? Que dia? Segunda-feira. A segunda-feira eu tenho aula lá na Escola do Reino, lá na Academia do Reino. A pessoa tem que ter esse compromisso, porque todo mundo tem 24 horas. E isso daqui, como algumas pessoas falam, Lu, isso aqui não é minha igreja, não. Não é meu ministério, não. Isso daqui também não é a minha igreja. Mas eu tenho compromisso com vocês. Independente de ser a minha igreja ou não, eu estou fazendo PDF para vocês, eu estou fazendo mapa mental, eu estou aqui me dispondo gratuitamente. E se vocês forem pesquisar, porque o chat GPT está aí, o Google está aí, para quem quiser pesquisar, uma escola, uma comunidade profética, uma escola que ensina estudos bíblicos, a mais barata que eu achei, eu pesquisei hoje para estar falando com vocês, a mais barata que eu achei foi 980 por mês ou 1.300 a 6 meses. Então, gente, eu estou só falando isso aqui para vocês valorizarem o que vocês têm de graça. Porque hoje uma pessoa aqui no grupo virou para mim e falou assim, Lu, desiste disso. Desiste disso. Eu ouvi isso hoje. Desiste disso, porque às vezes a gente coloca as coisas lá no grupo, a pessoa nem curte, não está nem aí. E aí, eu tenho que falar assim, gente, é porque vocês estão encarando isso aqui como um grupinho. Isso aqui não é um grupinho. Isso aqui é uma escola de estudos bíblicos. Isso aqui é uma escola do reino. Tudo que é falado aqui tem base bíblica, tudo que tem ensinamento aqui tem as passagens para vocês, tem um resumo para vocês. Então, eu estou falando isso aqui com muito amor e com muito carinho. Eu queria que vocês levassem com muito amor e com muito carinho. Então, às vezes, quando eu fico insistindo com alguma coisa ali, é para saber se a pessoa quer alguma coisa ou não quer. Porque se não quer, tá tudo certo. Ninguém é obrigado. Amém? Então, por que eu estou falando disso agora? Porque o ambiente muda a pessoa, o ambiente fortalece a crença dela, muda o comportamento dela. Por exemplo, uma pessoa que tem uma mentalidade de escassez, quando ela passa a frequentar, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, tá? Quando a gente, por exemplo, eu nunca tive uma ideia de como era cobrar um alto ticket, até eu cobrar, né? Eu cobrava uma mentoria, por exemplo, R$ 600, 480, né? Cobrava desse jeito, até eu aprender e uma pessoa vender para mim uma mentoria de 25 mil lá em Alphaville. Quando isso aconteceu, minha ficha virou. Quando isso aconteceu, foi uma palestra que eu fiz lá. Quando isso aconteceu, minha ficha virou. E eu comecei a vender produtos de mentorias presenciais, transformação de empresa, muito maior. Então, por que eu estou falando isso? Porque o ambiente, gente, faz isso. Quando você está em ambientes que as pessoas, tipo, vê o valor das coisas como normais, você começa a ver isso também como normal. Então, você precisa identificar qual que é a mentalidade que eu tenho. É de que eu não consigo as coisas? É de escassez? É de quê? Porque Deus, gente, Deus, tá tudo acessível para nós que somos filhos. Nós que somos filhos, não criaturas. Nós somos filhos. Todo mundo que está aqui é filho. Então, já está tudo acessível para nós. Então, tem alguma coisa errada que está impedindo. É preciso descobrir o que é e resolver. É preciso. Amém? Passo, por exemplo, antes de dar para o passo 5, eu quero falar de pessoas bíblicas que precisaram sair. Abraão teve que sair do lugar. José foi deslocado. Ruth mudou de território. Pedro
saiu das águas rasas, então é preciso mudar de ambiente. Tem gente que fala assim, nossa, mas isso aqui que eu estou vivendo é de Deus. Eu consegui isso aqui com tanta facilidade. Isso aqui que eu tenho para mim é de Deus. Deus colocou essa pessoa na minha vida. Deus colocou tudo certinho aqui, ó. Tudo do jeito que eu queria. Deixa eu só te falar uma coisa. Satanás também facilita as coisas, viu? Satanás também coloca tudo do jeitinho que você queria. Afinal de contas, ele quer que você caia no buraco. Afinal de contas, ele quer que você fique preso no buraco. Afinal de contas, ele quer que sua vida não cresça, não avance. Então, fique esperto e tenha discernimento. Porque Satanás também faz as coisas parecer que é de Deus. Satanás faz parecer que foi, nossa, mas se, eu não conseguiria de outra forma. Foi Deus que arrumou isso aqui para mim. Foi Deus que arrumou esse emprego para mim. Foi Deus que arrumou esse carro para mim. Foi Deus que arrumou essa casa para mim. Foi Deus que deu essa oportunidade. Preste atenção, tem que ter discernimento espiritual, porque Satanás também arruma as coisas com facilidade para você ficar preso, para você não avançar. Vocês estão entendendo? É sério, né, gente? É muito sério isso. Então, vamos para o passo 5. O passo 5 é criar novos movimentos. Uma mente se transforma quando você tem novos comportamentos. Então, olha só. A gente está aqui toda segunda-feira. Daqui a pouco está normal. A gente está fazendo jejum todo mês. Daqui a pouco isso virou normal, vira estilo de vida da pessoa. Você não precisa falar assim, você jejua? Ah, eu não jejuo, não. Não, isso faz parte da minha vida, filho. Eu jejuo é direto. Entendeu? Então, a mente, ela se transforma com novos comportamentos. Mesmo você fazendo com medo, mesmo você fazendo inseguro, insegura, mesmo você fazendo sem garantia, eu vou começar isso aqui. Não tem garantia nenhuma. Mas eu tenho Deus, eu tenho fé. A coragem, gente, não é ausência de medo, não. É movimento apesar do medo. Então, é preciso fazer isso. Olha só a mentalidade de Pedro. Pedro, né, que está lá em Lucas. Pedro passou a noite inteira tentando pescar, certo? E nada aconteceu. Então, vamos imaginar a situação, porque eu adoro imaginar a situação. Imagina como é que Pedro estava emocionalmente. Ele devia estar cansado, devia estar frustrado, devia estar com uma sensação de fracasso. Afinal de contas, ele precisava, né, pescar, era o trabalho dele. Ele devia estar desgastado mentalmente. E aí, vem Jesus, Jesus aparece e diz assim, lança novamente. Humanamente, isso não faz sentido nenhum para nós, concorda? Porque Pedro, ele operava por experiência passada, pela lógica, pela frustração, pela estatística. Ele falou assim, gente, eu fiquei a noite inteira nesse barco, eu fiquei a noite inteira lançando rede para cá, para lá e para cá. Então, assim, para ele, mentalmente falando, ok? Não fazia sentido. Por quê? Pela lógica, pela frustração. Mas Jesus, ele opera por visão, Jesus opera por propósito, Jesus opera por palavra. Então, gente, a virada mais importante dessa história aqui é quando Jesus fala assim, ó, mas sobre a tua palavra, quando Pedro fala, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Essa frase aqui muda tudo, porque ele decidiu obedecer, mesmo ferido, cansado, frustrado. E sabe o que a gente aprende com isso aqui? Que milagres começam quando a palavra de Deus se torna maior do que a experiência negativa. Vocês estão entendendo? Quando a palavra de Deus se torna maior do que a sua experiência negativa. Então, muitas pessoas não vivem, apenas sobrevivem emocionalmente. Que é um sinal? Um sinal de que você está sobrevivendo e não vivendo, sobrevivendo emocionalmente. Você tem medo constante. Você tem necessidade de controle. Você tem insegurança extrema. Você tem pensamento pequeno. Tá bom. Não, já tá bom, não tá bom nada. Deus quer o melhor para você, mas não é para você.
É para você doar, é para você investir no reino, é para você transbordar. Então não tá bom. Deus não quer a gente morna. Deus quer a gente ousada, que faz o negócio acontecer. Outro sinal que você está sobrevivendo emocionalmente. Dificuldade de confiar. Medo de perder. Isso acontece, sabe por quê? Porque sua mente lá atrás, ela foi treinada para sobreviver, não para expandir. E o que Deus faz antes de expandir a mente de uma pessoa? Antes de expandir uma vida, né? Antes de expandir uma vida, Deus tem que expandir sua mente. Porque crescimento sem estrutura gera destruição. Não adianta querer coisas grandes, querer crescer sem ter estrutura. Você não consegue sustentar aquilo que ainda não suporta internamente. Entende? Então não adianta você querer discutir uma coisa com uma pessoa. Por exemplo, vamos aproveitar a oportunidade, né? Que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Não adianta eu querer ficar discutindo com uma pessoa que não está comparecendo no jejum, que não está comparecendo, porque não é sobre mim, é sobre ela. A pessoa ainda não está com fome, com sede. Então, deixa para lá. Você vai ficar discutindo? Não, você vai deixar, você vai abandonar. Porque não adianta você ficar insistindo com quem não quer. Você fala uma vez, fala duas, mas a pessoa não quer, não adianta. Então, como é que a pessoa que não quer fica pedindo crescimento, pedindo experiências com o Senhor, pedindo que, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, eu queria tanto ter experiências sobrenaturais, mas meu filho, você não busca. Meu filho, você não jejua, você não busca, você não comparece, você não ora na madrugada, você não busca intensamente. Não adianta. Não adianta, porque você não está preparado ainda. Não adianta. Eu pedi ao Senhor para abrir minha visão. Eu falei, Senhor, abre minha visão espiritual. Eu tenho pedido muito isso para o Senhor. Aí tô dormindo aqui, eu contei isso na vigília, eu acho. Tô dormindo aqui tranquilona, de madrugada, na porta. Toque, toque na porta. E não tinha ninguém aqui, só eu. Eu e a gata. E Deus, né, lógico. E o Espírito Santo e os anjos, enfim. Aí bateu na porta. Eu falei, meu Deus do céu. Não fiquei com medo, gente. Eu acho que foi Deus me testando. Não fiquei com medo. Levantei. Abri a porta. Quem que estava na porta? A gata. A gata estava na porta, deitadinha, olhando, tipo assim, abre a porta para mim. Tô falando sério, gente. Isso foi uma experiência forte. Porque gato não bate na porta, toque, toque. E eu acho que foi Deus me testando, tipo assim, você quer sua visão espiritual? Vamos ver se você tem medo, né? Você quer mesmo a visão aberta? Vamos. E foi bem na madrugada, bem umas 3 e pouca da manhã. Então não adianta também a gente ficar pedindo as coisas se a gente não tem estrutura. Então é muito sério o que nós estamos falando aqui. Porque a nossa cura de identidade começa quando a gente enxerga a nossa dor, quando a gente aceita, quando a gente para de ficar justificando, né? Eu falo muito isso aqui, tem gente que visita mais o passado o tempo todo, tá igual a mulher de Ló, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas Deus hoje está chamando as pessoas aqui pelo destino. Igual Gideão. Gideão se via pequeno. E Deus o chamou de quê? Homem valoroso. Porque o céu, ele não conversa com sua dor. O céu conversa com o seu propósito. Vocês estão entendendo isso? Não importa o que você passou lá no teu passado. Não importa o que você viveu. O que você viveu com teu marido, com teu filho, com família. Não importa. Não importa. Gente, todo mundo aqui teve seus problemas. Todo mundo aqui tem um motivo para poder justificar como age.
todo mundo aqui, se começar a falar do que sofreu, a gente vai falar, não, ô dó, mas todo mundo tem uma situação. Entende? Se eu começar a falar aqui, vai falar, Lu tá se fazendo de vítima, ô dó. Gente, tem que parar com isso. Não importa o que você viveu lá atrás. Eu vivi coisas horríveis, mas terríveis, desde o meu nascimento. Mas isso não me justifica, não justifica o meu propósito. Então, não importa, porque Deus, o Senhor, Ele não conversa com a sua dor faz parte do processo, do seu propósito. Então, hoje, Deus está te perguntando, quem que está governando sua mente? Quem? Os seus pensamentos nasceram da palavra ou da dor? Você ainda pensa como alguém preso? Você ainda pensa como alguém pequeno? Você ainda se define pelo trauma que você viveu lá atrás? Você ainda fica falando? Você se define por ele? Você ainda vive baseado no que aconteceu anos atrás? Porque já está na hora de parar com isso. Já está na hora de crescer. Seu passado passou, está lá atrás, acabou. Maravilha. Você entendeu que muitas coisas que você vive hoje foi do teu passado, mas para de trazer ele para o seu presente. Para de trazer e conserta aquilo que ele te transformou ou que ele fez com que você tivesse reações, atitudes diferentes daquilo que você gostaria de ter. Então, feche os olhos agora, em nome de Jesus. Feche os olhos e imagine o que eu vou falar aqui. Quantas decisões da sua vida foram influenciadas pelo medo? Quantas oportunidades você perdeu porque acreditou que não conseguiria? Quantas vezes você se diminuiu? Quantas vezes você sabotou aquilo que Deus estava tentando construir? Uau, Deus está falando muito forte aqui agora. Quantas vezes você sabotou aquilo que Deus estava tentando construir, mas você sabota e não deixa Deus construir? Agora, imagine você viver livre dessa prisão mental. Imagine você pensar diferente, enxergar diferente, decidir a partir de hoje diferente, decidir reagir diferente, decidir acreditar novamente, decidir tomar posicionamento e atitude, mesmo sem ver o que está lá na frente, porque Abraão não viu, José não viu. Porque quando Deus cura a sua mente, quando Deus cura a mente de uma pessoa, a vida dessa pessoa começa a mudar. A mente, ela é uma porta espiritual. Tudo na tua vida, tudo começa nela. Nós aprendemos isso no início dessa aula. O cão, ele está de olho em você desde quando você nasceu. Tudo começa na mente. Antes de existir uma mudança externa, Deus começa uma transformação interna em você. O inimigo, ele luta por pensamentos, porque ele sabe que uma mente aprisionada cria uma vida aprisionada. Mas uma mente, gente, renovada, mas uma mente renovada, ela acessa discernimento. Ela enxerga aquilo que está por trás. Ela enxerga oportunidade. Ela desenvolve maturidade. Ela vence as batalhas emocionais que ela tem. Ela luta. Ela se levanta e fala assim, sai agora em nome de Jesus. Você não vem com essa falta de criatividade sua não, que eu já sei que é você.
A pessoa cresce espiritualmente, ela aprende a ouvir a voz de Deus. Quem governa sua mente influencia seu futuro. E agora eu te pergunto, quem é que está influenciando seu futuro? Uau, quem está influenciando o seu futuro? Por isso, a renovação mental, ela não é opcional, gente. Por isso que a renovação mental, ela é parte do processo de uma transformação espiritual. A pessoa que vence a guerra da mente, ela consegue acessar lugares que antes pareciam impossíveis para ela. Porque quando Deus muda a mente, ele começa a mudar também o destino dessas pessoas. Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram identificar o que está aprisionando e como que vocês vão liberar a partir de hoje? É forte, né? Vamos orar? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu peço que vocês deixem a autorização de vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, com reverência, Pai, com verdade, Pai. Nós reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor, que precisamos da Tua cura, da Tua direção, da Tua paz. Precisamos, Senhor, que o Senhor entre nos lugares da nossa mente que ninguém conhece, Pai. Pai, existem batalhas acontecendo dentro de nós que muitas vezes a gente não enxerga, Pai. E se existem pensamentos, Pai, cansados, emoções feridas, lembranças que ainda machucam, palavras que ouvimos há anos e que ainda ecoam dentro da nossa alma, hoje nós entregamos tudo diante de Ti, Senhor. Nós entregamos tudo agora diante de Ti, Pai. Nós te pedimos, Senhor, entra agora nos lugares mais profundos da nossa mente. Toca nas áreas quebradas, travadas. Toca nas áreas que foram contaminadas pela dor, pelo medo, pela rejeição, pela humilhação, pelas decepções. Senhor, arranca de dentro de nós toda mentalidade de derrota, toda palavra maldita que um dia nós recebemos. Pode ser na infância, na adolescência, na vida adulta, Pai. Toda palavra maldita por amigos, Pai, por colegas, por pessoas que trabalham, Pai, por igreja, Senhor. Toda voz que tentou, Pai, nos diminuir, Senhor. Toda mentira, Senhor, que nos fez acreditar que nunca conseguiríamos crescer, Pai. Pai, muitos de nós aqui, Pai, fomos feridos por situações que marcaram a nossa história. Alguns foram desacreditados aqui, outros foram abandonados, rejeitados, outros foram humilhados, outros viveram perdas, Pai, tão profundas, Senhor, que começaram até a perder as esperanças, Senhor. Hoje nós declaramos, Pai. Hoje nós estamos aqui em união, Pai. Declaramos, a dor não definirá o nosso destino. A dor não definirá o nosso destino. Em nome de Jesus. Quebra agora toda prisão emocional, Senhor. Toda autossabotagem, toda insegurança, todo medo excessivo, toda ansiedade que paralisa, toda depressão, toda sensação de incapacidade, Pai. Todo pensamento de fracasso, de derrota, Pai. Toda culpa que aprisiona, Pai. Nós não queremos continuar vivendo limitados por traumas antigos, Senhor. Não queremos continuar presos a ciclos repetitivos, Senhor. Não queremos, Pai. Não queremos mais viver apenas sobrevivendo emocionalmente, Senhor. Senhor, renova a nossa mente, Pai. Renova a nossa mente, Senhor. Nos ensina a pensar como o céu pensa, Pai. Nos ensina a enxergar como o Senhor enxerga, Pai. Nos ensina a viver, Pai, acima das limitações que tentam nos prender, nos paralisar, Pai. Cura a nossa identidade, Senhor. Cura a nossa identidade, Senhor, porque muitos aqui, Pai, foram tão machucados que começam a enxergar menores do que realmente são. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos toda identidade construída na dor. Nós rejeitamos toda identidade construída na rejeição. Nós rejeitamos, Senhor, nós rejeitamos toda identidade construída no medo. Recebemos a identidade que vem do Senhor. Levanta novamente aqui, Pai. Levanta quem perdeu a força aqui, Pai.
Levanta essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Canta, astúria, labaxeira, canta, labaxeira. Senhor, reacende sonhos que morreram. Restaura projetos abandonados aqui, Pai. Fortalece, Senhor, quem está cansado, Pai. Dá coragem, Senhor. Dá coragem para quem tem medo de tentar novamente, Pai. Senhor, onde havia confusão aqui, escuridão, opressão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Traz honra, Pai. Traz liberdade, Senhor. Traz a tua luz, Pai. Nós te pedimos, Pai, quebra toda fortaleza mental contrária à tua vontade, Senhor. Quebra todo pensamento destrutivo, toda voz de acusação, toda palavra contrária ao propósito que o Senhor tem para nós, Senhor. Que toda seta lançada contra a nossa mente caia por terra em nome de Jesus. Coloca a mão na sua mente e vai retirando como um ato simbólico a seta. Sai em nome de Jesus toda seta lançada contra a tua mente, todo dardo inflamado, em nome do Senhor Jesus, toda mentira. Pai, limpa os nossos pensamentos, santifica nossas emoções, Senhor. Traz equilíbrio para dentro de nós, Pai. Traz descanso para nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço que acalma aqui toda ansiedade, toda mente acelerada, Pai. Que o teu Espírito Santo, Senhor, visite agora cada pessoa aqui, dentro da casa, dentro do quarto, dentro do ambiente que ela tiver, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que haja cura, que haja libertação, racanta, astúria, labaxê. Que haja um renovo, que haja restauração profunda em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos o nosso passado agora. Nós entregamos nossas dores, nossos medos. Nós entregamos tudo aquilo que tentava nos impedir de avançar. E hoje nós escolhemos lançar as redes novamente, Pai. Nós escolhemos acreditar novamente, nós escolhemos confiar novamente, nós escolhemos viver novamente, Senhor, como o Senhor planejou para nós, Pai. Nós declaramos que não permaneceremos presos ao que ficou para trás. Porque o Senhor ainda tem planos para nós, ainda tem caminhos, ainda tem porta, tem crescimento, o Senhor ainda tem um futuro para nós. Se nós estamos respirando agora, se nós levantamos, se nós estamos aqui agora nessa oração, nessa aula, é porque o Senhor tem um futuro para nós. Que a nossa mente seja alinhada com a tua palavra, que o nosso coração, Senhor, permaneça firme, Pai. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos em nome de Jesus. Que a nossa fé seja fortalecida todos os dias, a todo momento. Nós declaramos que toda prisão mental cai por terra agora, pela autoridade, pelo poder do nome de Jesus. Toda corrente invisível é quebrada. Todo peso espiritual é removido. Toda opressão perde a força, toda mentira é exposta, toda escuridão recua, porque maior é aquele que está conosco. Pai, cobre cada vida aqui agora, Senhor. Cobre cada casa, cada família, cada mente, Senhor. Cobre cada coração aqui, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui nesse grupo, Pai. Eu quero te pedir pela vida da Andresa, da Carla, da Deise, da Edma, da Eliane, do Evandro, da Josiane Nery, Josiane Souza, do Juliano, da Kelly, da Landa, da Marjorie, da Melanie, da Laí, da Nair, da Poliana, da Rafaela, da Realce, da Silvana. Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor faça um renovo na vida deles. Que o Senhor dê para eles o discernimento do que eles precisam, Pai. Romper na mentalidade. Que eles possam ter a partir de amanhã, a partir de hoje, ações definitivas daquilo que ainda estão mantendo a mente aprisionada. Em nome de Jesus Cristo. Porque está caindo por terra toda prisão. Está caindo por terra. Em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos proteja, nos purifique, nos fortaleça. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.